Olá, olá, boa tarde a todos. Olá, queridos, Deus te abençoe. Senti no coração, claro que é preciso Deus falar que nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, e eu acredito nisso, isso é fé. Então, já de alguns dias que eu venho tentando fazer com que isso se tornasse real. Não é fácil para quem tem uma vida já, uma rotina normal. E aí você tem que decidir. Então eu aproveitei justamente que nesse feriado de hoje aqui em Manaus, feriado, e eu saio de casa. O objetivo é caminhar por 2 horas e vou mostrar um pouquinho para vocês aí de como vai ser essa caminhada. Estou na Orla do São Raimundo, é um parque municipal muito bonito, porém, pelo que eu estou sentindo, está faltando uma limpeza, mas é um local onde a gente fica praticamente isolado, mas é isso aí. Então, ao mesmo tempo que eu vou estar caminhando, eu vou mostrar como é que está o Rio Negro para vocês nessa época do ano. Estamos tendo a maior seca de todos os tempos e nós estamos justamente na orla do São Raimundo. Então, acompanha aí. Bem, espero que você fique até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Se você puder, curta. Se você puder compartilhar, compartilha. Estou precisando o máximo possível de seguidores, porque eu tenho alguns objetivos e eu creio que vai ser alcançado. Então, no fundo aí, Rio Negro, essa seca, é isso aí, Deus te abençoe. Inaugurado em 30 de abril de 2015, com 36.590 metros quadrados, o Parque Rio Negro está inserido em uma área de recuperação ambiental, urbanística e habitacional do governo do Amazonas. É resultado das ações do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o chamado PROSAMIN. O local possui pista para caminhada e corrida, com 1.750 metros de extensão, playground para as crianças brincarem, 2 áreas com equipamentos para ginástica ao ar livre, bancos de jardim e bicicletário. No início desse vídeo eu falei que senti no coração de estar fazendo exercício. Deus não precisa falar para nós que nós precisamos fazer exercício ou cuidar do templo do Espírito Santo, porque isso é um praxe já para qualquer pessoa. Como Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar. Mas o que eu tenho sentido esses dias é justamente o Espírito Santo me movendo, né, para fazer isso. E um dos objetivos dele, do Espírito Santo, é justamente fazer com que a gente tenha uma ajuda, né, em todas as áreas. Vou tentar mostrar para vocês aqui um a um. Aqui nessa área cheia de anum. Então é isso aí. Então, olha aí. Cheio de anum. Aqui, essa parte aqui, ó, da cidade. Aqui o rio tá seco. A água, quando tá cheia, vem até aqui, acho que 1 metro dessa plataforma onde tá o meu tênis. Mais ou menos 1 metro, então a água vem até aqui. E olha como é que tá seca. O rio secou muito esse ano.
forma esse igarapé aí, ó. Na verdade, isso é um esgoto ao ar livre, infelizmente. Né? E ele deságua aí, no Rio Negro. E esse esgoto ao ar livre vai para o Rio Amazonas. E o rio corre no sentido, você que está assistindo a televisão, no sentido esquerdo, da direita para a esquerda da sua tela. E ele vai embora aí. Ali nós vemos o centro de Manaus, já a parte, o mirante que foi inaugurado há pouco tempo e hoje está na seca. Então, como eu estava falando a respeito do Espírito Santo na Terra, ele é como se ele fosse um ajudante para o homem. E essa é a missão dele na Terra, no tempo da graça. Influenciar o homem a fazer as coisas certas, influenciar o homem a conhecer a Deus, através da leitura da palavra. Muitas pessoas, às vezes, quando lê a Bíblia, as pessoas às vezes não entendem. Então, a Bíblia ela foi feita para aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm um relacionamento com Deus ou querem ter um relacionamento com Deus. Mas o que vai fazer com que as pessoas entendam de fato a questão da palavra de Deus é o Espírito Santo. Ele é fundamental. Por isso que muita gente lê e não entende, porque não tem esse auxiliar, né, que é o Espírito Santo. Então, ele é fundamental na vida do cristão, aquele que crê em Deus, daquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. O interessante é que os discípulos de Jesus, quando estavam na terra e Jesus passou aqueles 40 dias na terra, por que ele passou 40 dias? Eu imagino que os 40 dias foram fundamentais, depois da ressurreição dele, estou falando. Foi fundamental para que os discípulos entendessem o verdadeiro propósito, projeto, a missão deles na terra, né? Então, Jesus teve que passar porque até a morte de Jesus, dá para ver que eles não entenderam nada, né? À toa que Pedro tentou matar o soldado chamado Malcolm, né? E Jesus falou para ele, ó, se tu ferir alguém pela espada tu vai ser ferido também, tu vai morrer, tu vai perecer. Então não era o tempo de fazer aquilo ali, era o tempo de Jesus se entregar. Todo tinha um propósito. Aí Pedro, não entendendo, os discípulos não entendendo, fugiram e deixaram Jesus sozinho. E aí Jesus, quando morreu, provavelmente entendeu isso, ressuscitou ao terceiro dia, reuniu todos de novo e passou 40 dias treinando essa equipe. Vou passar aqui para frente para vocês ouvirem e ao mesmo tempo estar vendo coisas bonitas ao invés de mim. E aí Jesus passou 40 dias na terra e esses 40 dias ele mostrou para os discípulos, ensinou o propósito, a missão, cada chamado de cada um deles. E aí Jesus foi assunto aos céus no 40º dia. E aí nesse período que Jesus subiu, os discípulos já ficaram doidinhos para fazer o ID, né? Para fazer. E aí Jesus, não vão ainda não. Ainda falta algo fundamental. E aí ele disse: recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, esse recebereis poder é o poder para testemunhar, é o poder para andar junto com aquele que anda com Jesus, mesmo porque ele falou que depois do ide ali em Mateus 28, versículo 20, se não me engano, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então esse é o papel do Espírito Santo na terra, só para que você entenda. E aí os discípulos ficaram reunidos
num local em Jerusalém, e nessa reunião durou mais ou menos 10, 11 dias, e no 51º dia, segundo a Bíblia, ou seja, foram 11 dias, eles estavam todos reunidos num local, está lá em Atos 1:8, vocês podem ler, e eles foram cheios do Espírito Santo. Estou só simplificando. E eles foram cheios, revestidos de poder, de autoridade, como a Bíblia diz. E aí eles depois começaram a falar. Desculpe aí que alguém está me ligando aqui. Eles começaram a falar em línguas, novas línguas, e algumas pessoas, só para entender aqui o contexto, algumas pessoas acham que esse falar em línguas era falar línguas estranhas, a língua dos anjos, e não é. E se você for ler justamente o texto, você vai ver que o texto está se referindo que ali naquele tempo, onde eles estavam todos reunidos, era tempo de Pentecoste. Então vinha gente, judeus, de todas as partes do mundo para ali, para aquele lugar, para essa festa de Pentecoste. Então, os judeus que nasceram em outras localidades, por mais que eram judeus, estavam ali, e os discípulos agora precisavam ministrar, pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo para eles na língua materna deles. Imagina isso? Então, se eles eram árabes, os discípulos receberam o dom de língua, falar em línguas árabes. Se alguém era, vamos supor, da Europa, falava inglês, francês, falava russo, falava qualquer dialeto da Europa, que a maioria daquele povo era de lá mesmo, ou da Ásia, eles pregavam na língua dessas pessoas. Eles começaram a pregar na língua dessas pessoas. Olha como é que tá essa parte aqui. Essa parte é aqui de Manaus, é onde são construídas balsas. São os estaleiros, né? Na frente do Rio Negro. Isso. Então, é uma área que, se você ver, ó, tem areia branca, ó. Então isso aqui no passado era como se fosse praia. Mas infelizmente, né, eu acho essa área muito bonita. Porém, existem situações que não deixam com que isso aqui seja modificado para se tornar algo turístico, né? Porque corre muito dinheiro aqui. Imagina o governo mexer com isso. Essa imagem do sol. Ao fundo você vai ver a ponte Rio Negro. Essa ponte que liga Manaus ao Iranduba. Enfim, essa área é uma área muito bonita. Então vamos lá. E aí os discípulos começaram a pregar o Evangelho na linguagem, na linguagem desse povo que veio de fora para o Pentecostes. E ali começou o Evangelho ser expandido através dos discípulos de Jesus. E eles receberam aquele dom de falar em línguas estrangeiras. É só você ler na Bíblia. Não é o dom da língua estranha, porque esse dom de língua estranha é um dom que Deus dá, mas ele não tem o objetivo de pregar o Evangelho. Esse dom de línguas, que é a língua dos anjos que Deus dá, ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas conversem com Deus diretamente. Segundo a palavra de Deus, é para edificação própria do ser humano. Ele está buscando a Deus, falando com Deus em línguas estranhas. Por que acontece isso? Outra coisa curiosa. As línguas estranhas acontecem porque nós temos um inimigo. E o inimigo, ele é muito astuto, né? Perverso, sagaz. Então esse inimigo, se ele
Ele não pode saber o que está no nosso coração até o momento que a gente fala. Então ele só pode saber o que nós falamos, né? Ele é limitado. Então, imagina a gente orando, edificando nossos corpos a Deus e falando certas coisas para Deus e de repente a gente não quer que nosso inimigo saiba. E a gente começa a falar em línguas estranhas, aí sim, em línguas dos anjos, e falar com Deus. Isso é uma experiência sobrenatural. Se você que está assistindo esse vídeo ainda não tem, peça de Deus, está lá em 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao 11, fala-se justamente sobre os dons do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele ficou na terra para nos auxiliar. E aí, Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele vai pregar o Evangelho. Essa história que eu estou contando está lá em Atos, tá? Você pode ler, Atos dos Apóstolos. E aí Pedro começa a pregar o Evangelho. E agora Pedro... Bichinha aí. Vou tentar chegar bem pertinho dela, mas ela foge. Aí, ó. Que lindo. Chama de coroca aqui também. Aí, mais aqui, ó. As coroquinhas. E aí, os discípulos começam a pregar e Pedro, na primeira mensagem dele, ele já ganha mais de 3.000 pessoas para Jesus. Imagina, o Pedro, que antes era uma pessoa rude, grossa, uma pessoa totalmente destemperada, e agora ele recebe o fruto do Espírito. E a gente começa a perceber um Pedro diferente, um Pedro totalmente dentro dos parâmetros do que a gente acha que é um cristão. Então Pedro tentou matar Malco, né? Enfim, ele vinha com umas historinhas para Jesus, Jesus dava uma na lata dele. Mesma coisa que quando ele falava sobre perdão, né? Então os judeus tinham o ato de perdoar as pessoas. E aí era um clichê, né? Aí ele fala para Jesus perdoar 7 vezes, né? Nosso irmão e tal. Jesus, não, 70 vezes 7. Então, sempre ele vem com as limitâncias do homem e Jesus, não. Vai no impossível do ser humano, justamente. Então, 70 vezes 7 perdoar o irmão. Então, Pedro sempre tinha essas histórias, porque ele ainda não era convertido, né? Mas depois que a gente tem essa experiência de aceitar Jesus, segundo o texto de João 3, então quando o que eu estava falando? Essa mulher do aplicativo me interrompe. Vamos lá. E aí me esqueci, mas vamos lá. Então, o Espírito Santo, ele tem como objetivo justamente de mudar os parâmetros. Então a gente vê aí Pedro totalmente agora dentro da ideia de fazer a obra de Deus, talvez totalmente convicto. A gente vê nas mensagens, nas epístolas dele, um homem totalmente diferente, né? E ele foi justamente levantado como cabeça da igreja. Muitos falam que ele foi o primeiro papa, mas a Bíblia não fala em relação a isso. Primeiro, que papa significa papai, e o nosso papai é Deus. Jesus não é o nosso papai, Jesus é o nosso irmão mais velho. E o Espírito Santo é o nosso ajudador, nosso amigo. Se você entendeu. Então, outra hora eu vou falar sobre a Trindade também, para a gente entender. Então, é isso aí, vou ficar por aqui, vou caminhar mais tempo aí, o objetivo é caminhar 2 horas, mas nesse tempo que eu fiquei junto com você, foi para edificação da sua alma também, e outras vezes que eu voltar aqui, estarei falando um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Bem, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se puder compartilhar, compartilha.
Se você quiser me acompanhar nessa jornada, veja os meus vídeos. Meus primeiros vídeos estão falando sobre o projeto que Deus me deu. E eu estou buscando esse projeto. Não tem sido fácil, mas eu acredito no milagre de Deus. Eu sonho em rodar o Brasil todo, conhecendo pessoas, culturas, pregando o Evangelho, ensinando, tentando cativar o máximo de crianças possíveis para Deus. Tem alguns projetos no percurso e não está sendo difícil, mas enquanto eu não vou estar edificando o canal aqui, porque esse canal é como se fosse a sarça de Deus. Ou seja, uma maravilha. Deus usou a sarça para chamar a atenção de Moisés. E eu estou usando esse canal como se fosse a sarça para chamar a atenção de o máximo de pessoas possíveis. Para que juntos nós venhamos fazer essa missão. Quem sabe no percurso aí você vai estar me acompanhando. Ou juntos nós vamos fazer essa missão, rodando o Brasil todo, conhecendo pessoas, visitando igrejas, edificando pessoas na palavra de Deus, amém? Então, espero que você tenha ficado até o final. Deus te abençoe nesse dia maravilhoso que é hoje aqui em Manaus. Não estamos com sol, o dia está fantástico. É isso aí. Que Deus te abençoe. Shalom. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar registrado o agora e o passado deste prédio. Inaugurado em 1912, o prédio era sede da cervejaria fundada pela família Miranda Correia, marcando história sobre a primeira indústria do Amazonas.